Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui no dia 10 de agosto de 2022 e iniciamos mais uma reunião da disciplina de Urologia, que será apresentada pela doutora Natália, nossa residente de quinto ano, e coordenado pelo professor Leonardo Reis. Hoje nós teremos um crossfire com um convidado e o Leonardo vai conduzir a reunião. Bom dia, nós vamos então iniciar com os casos. Natália, você pode iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Antes de começar aqui nossa reunião, gostaria de convidar a todos para participar e acompanharem a gente nas redes sociais, através aí dos QR Codes na tela. Então, bom dia, meu nome é Natália, eu vou dar início aqui aos nossos casos clínicos da nossa reunião. O primeiro paciente é um paciente masculino de 35 anos, que vem com uma queixa de ejaculação precoce. Ele refere que desde o início da vida sexual, aos 17 anos, ele mantém esse padrão e refere que teve um relacionamento anterior de 3 anos e que ele relaciona que o término desse relacionamento esteve muito ligado aí a essa questão. Ele refere que está agora num novo relacionamento e, por isso, ele decidiu procurar ajuda. Ele nega problemas de ereção ou de libido, refere que está numa boa relação com essa nova parceira e que, na autoestimulação, né, ele demora um pouco mais, mas que ainda assim é rápido. E ele está fazendo uso de um inibidor da 5-fosfodiesterase, que foi prescrito numa dessas clínicas, né, de saúde do homem. No entanto, ele não teve nenhuma melhora com o uso dessa medicação. Não tem nenhuma comorbidade, no exame físico também nada que chame atenção. Ele trouxe alguns exames que também foram solicitados aí nessa clínica, mas todos dentro da normalidade. Então, só aqui para lembrar, né, a definição da ejaculação precoce, que é um tempo de latência de ejaculação de até 1 minuto após a penetração quando é primária, e até 3 minutos após a penetração, quando a gente está falando de uma ejaculação precoce secundária. E que também é importante que o indivíduo tenha ausência de controle sobre essa ejaculação e que isso esteja tendo um impacto negativo na vida dele. Natália, só fazer aproveitar nesse momento uma questão aqui. Jefferson, o que nós sabemos de ejaculação rápida? O que é essa doença? O que é esse problema de fato? Dizer assim, você entende essa doença, nós sabemos como ela ocorre, os fatores relacionados, você saberia dizer exatamente o contexto da ejaculação rápida e isso vai nos ajudar a abordar esse paciente, por exemplo. Beleza, professor. Então, a grande maioria dos casos, né, assim como esse aí parece estar relacionado, a grande gênese aí, pelo menos do problema, o início dele, vem de uma questão geralmente psicogênica, mas isso aí acaba se perpetuando, gerando aí um círculo vicioso, principalmente associado a quadros de disfunção erétil. Ambos aí acabam tendo muito a ver. Isso vai determinar muitas vezes a nossa conduta, né, que vai aí tanto em 2 vias, tanto na via da terapia, da psicoterapia, tanto na via daí da farmacoterapia, que podemos ajudar esse indivíduo. Tratamentos longos, muitas vezes podemos realizar sob demanda, ou tratamentos contínuos, e o conceito a Natália já deixou claro aí nos slides. Excelente. Eu queria, então, professor Samu, o senhor está nos ouvindo? Bom dia. Adriano. Bom dia. Adriano, o Jefferson já iniciou aí sobre esse contexto, mas nós sabemos que na masturbação não tem esse negócio de ejaculação rápida, né? Pode ter. Então, mas é menos comum. Então, a questão certamente está relacionada com o fato de o sexo envolver mais de uma pessoa e de conciliar o que significa rapidez, em muitos casos, o que é rápido, porque, veja, esse paciente também vinha de uma relação e passou a queixar depois.
E, na verdade, o ponto que eu quero colocar aqui é qual a sua opinião sobre uma possibilidade, uma hipótese, que é a seguinte. Quando o indivíduo amadurece e permeia seu autoconhecimento, né, e vai se enveredando pelo caminho do autoconhecimento e vai aprendendo aspectos diversos, inclusive a sua sexualidade, ele invariavelmente passa por uma fase de masturbação. E no homem, a masturbação, o objetivo da masturbação é obter o orgasmo. Então, ele treina para que ele ejacule rápido, ele tenha orgasmo rápido. Quer dizer, a eficiência seria conseguir ter orgasmo. Então, se ele ejacular em 1 minuto, é ótimo, porque ele tem o que ele busca na masturbação, não toma tempo, não atrapalha o dia dele e tal. Então, o quanto você acredita que essa dinâmica de, num momento da vida prévio à interação, não é, com outras pessoas, né, do sexo, por assim dizer, o objetivo é ejacular rápido, ser eficiente nisso, e depois o jogo muda. O que você sabe sobre isso? Então, Léo, concordo com o que o Jefferson falou, concordo também com o que você falou, só que a gente tem que saber também que pouco se sabe sobre a gênese. Tanto é verdade que o tratamento que a gente faz é um tratamento sintomático, não é um tratamento baseado na causa do problema, né? E temos que lembrar também que no reino animal, geralmente a ejaculação é muito rápida. Qual que é o objetivo da ejaculação? O objetivo da ejaculação é apenas você depositar o sêmen no fundo vaginal no intuito de reprodução. Esse negócio de controlar a ejaculação veio com o homem. Tanto é verdade que se você pegar um leão, um cavalo, você vai ver que a ejaculação é muito rápida, até porque se a ejaculação demorasse muito, ia expor esse animal. Então, o que a gente vê que talvez exista na gênese da ejaculação? É um controle desse homem que acaba tendo essa nova função que é o prazer, né? Você vê que, por exemplo, no reino animal, geralmente tem o cio, é em determinada época que vai ocorrer a relação sexual, e não como acontece com os humanos, que é uma coisa assim muito mais voltada para o prazer, principalmente depois da introdução de métodos anticonceptivos, né? Então, Léo, é complicado, mas eu acho que são várias situações. Tanto é verdade que, assim, se você tiver um indivíduo que ele é muito ansioso, às vezes, você, melhorando essa ansiedade, você vai melhorar essa latência ejaculatória, né? Então, assim, eu não vou ter uma resposta única para você. Eu acho que é multifatorial. Então, na sequência, eu queria dizer o seguinte, que é essencial que nós abordemos a partir de psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental e complemente com tratamento farmacológico, tópico. Talvez, se nós deixarmos de tratar esse componente psicogênico, essa questão de como esse indivíduo encara o sexo, né, e quais os fatores estão impactando nessa ocasião, e vejam nesse caso, ele vinha com algo satisfatório e mudou. E outra coisa a ser considerada é a interação que existe ali. Porque existem situações nas quais a ejaculação rápida ocorre com uma parceria e não com outra. Então, a postura da parceria pode amenizar, interferir isso. Ou seja, essa orientação, essa psicoterapia, essa terapia cognitivo-comportamental deve envolver as pessoas que fazem parte do contexto no qual ocorre a ejaculação rápida. Seja uma, não é comum, mas sejam 2, 3, ou quantas pessoas forem. Aqui, professor, só para reforçar, na verdade, ele tinha essa queixa desde o início da atividade sexual, não é uma queixa nova com essa nova parceira. Isso reforça, né, aquela hipótese de que o indivíduo, no seu autoconhecimento, o objetivo dele é ejacular rápido mesmo. Ele quer o orgasmo. E é custoso para obter, né? Gasta energia, às vezes demora mais, atrapalha a dinâmica, fica aquele indivíduo
demora no banheiro. Então, o objetivo dele, quando ele é jovem, é o orgasmo. Então, ele treina, ele aprende a ejacular rápido. Aí, ele depois começa a interagir com outras pessoas e aí a coisa fica confusa. Então, talvez a gente tenha que orientar, ter uma orientação sexual melhor lá atrás. Ensinar num contexto mais abrangente. Ô, Léo, eu não concordo com você, não. Eu acho que esse indivíduo está descontente, ele está infeliz com esse padrão aí. Ele não está contente que ele está ejaculando rápido. O objetivo final não é só o orgasmo, ele quer também dar prazer para a parceira dele. Tanto é verdade que, por exemplo, uma das definições lá atrás, de Master e Johnson, era de que você não conseguia satisfazer a sua parceira em pelo menos metade das relações sexuais que você tinha com ela. Então, eu acho que o indivíduo não treina para ejacular rápido, ele treina, na realidade, para manter essa ereção e ejacular tardiamente para poder satisfazer essa parceira e, uma vez ela chegando ao orgasmo, você ejacular. É isso que ele quer, na realidade, esse paciente. Principalmente aquilo que a Natália falou, que é na primária. Na secundária, como o próprio nome diz, aí já entra outros fatores. Geralmente, é uma disfunção erétil subjacente, que, invariavelmente, se tratando uma disfunção erétil, estão se dando inibidor, que é o que pensaram os outros indivíduos que o atenderam, geralmente você tem uma melhora dessa latência ejaculatória. Claro que sim. A pergunta é, que parceira, quando você está aprendendo, se conhecendo e se masturbando, não tem parceira nesse caso? Eu estou colocando um horizonte mais amplo e estou identificando essa questão muito precocemente, talvez na transição da infância para a adolescência. Então, concordo com você, e o que você diz faz todo sentido. É que eu estou me referindo à fase antes de haver parceira na jogada. Ou seja, a regra do jogo era uma, passa a ser outra. Porque um adolescente não pensa... Quero te ouvir, Orestes. Um adolescente não pensa em parceira, não quer que a ejaculação demore, não quer ejacular rápido, porque ele quer atingir aquela satisfação. No jogo do adolescente, não tem parceira. Diga, Orestes. O conceito no DSM-5, além do que vocês falaram, é o incômodo no paciente, na parceira ou ambos. Daí fecha o que vocês estão falando, porque se as pessoas não têm conhecimento, não é o tempo só de ejaculação. Se os seus parceiros têm prazer, orgasmo, não tem ejaculação precoce. Tanto é que é muito questionável esse número de 3 minutos, 4 minutos. E no DSM-5, que foi, acho que de 19 ou 20, 20, esse conceito permaneceu. Estresse do paciente, da parceira ou ambos. Professor. Mas, isso aí foi colocado pela Natália. E, assim, outra coisa a ser considerada, por que o conceito do Master e Johnson caiu? Porque existe uma gama muito grande de mulheres que não chegam ao orgasmo, ou quando chegam com muito tempo. Então, na realidade, você precisa avaliar a parceira também para ver se ela não tem um quadro aí de anorgasmia, ou então um orgasmo retardado, entendeu? Perfeito. Então, acho que... A queixa chega quando há um incômodo do paciente ou da parceira ou de ambos, senão a queixa não chega para a gente. Então, da parceira você tem que levar em consideração isso que eu falei, que uma gama considerável de mulheres acabam tendo esse retardo no orgasmo, ou até mesmo não chegam, né? Perfeito. Professor. Vejam a complexidade do tema. Professor. Parece simples, né? Um problema que nós talvez não olhemos com tanto cuidado, mas vejam a complexidade. Natália, pode seguir. Só de perguntar uma coisa para o doutor Adriano. Professor, as definições elas levam em consideração essa questão do tempo, né? Mas é óbvio que o paciente ele não vai ter relação com o cronômetro do lado da cama. Como que o senhor, na consulta, questiona, assim, investiga essa questão do tempo? Porque às vezes os pacientes chegam aqui reclamando e a hora que você vai perguntar o tempo, eles falam assim, não, muito rápido, menos de 10 minutos. Assim, você vê que eles não têm uma noção
do tempo. Precisa real. ensinar isso para ele. Tem uma quantidade de movimentos, alguma coisa que o senhor consegue questionar? Precisa dizer para ele que ele não tem noção do que é o tempo. Às vezes ele assiste, tem hábito de ver filme pornográfico, que tem vários cortes e edição, e acha que é uma coisa. Então, você precisa entender o que é parâmetro para esse paciente e ensiná-lo. A minha proposta é que a gente ensine esses pacientes desde cedo, na juventude. Ô, Ricardo Minhaoca, qual a sua opinião em relação à ejaculação rápida? E como você vê a questão de o jogo mudar? Por exemplo, na adolescência, o objetivo é ejacular rápido, para ter a satisfação. Aí, depois que o indivíduo cresce e amadurece, ele vai ter interação com outras pessoas. E aí o jogo muda. Quanto você acredita que isso seja parte da patogênese aí? Oi, bom dia. Eu, sinceramente, acho que não faz parte da patogênese. A minha impressão é que o ejaculador rápido ele tem uma manifestação sexual de um quadro de ansiedade que precisa ser controlado. Na adolescência, a questão da masturbação é uma questão de autoconhecimento. Acho que todos os adolescentes podem passar por isso na sua evolução e nem todos vão ser ejaculadores rápidos. Então, eu não considero isso um fator de risco. Bom, então, o que o guideline europeu coloca é que realmente a gente, no tratamento desses pacientes, a gente sempre questione em relação à disfunção erétil, né? E que os pacientes que têm uma ejaculação precoce, às vezes por uma ansiedade, porque ele sabe que vai perder a ereção se ele não ejacular rápido, às vezes esse paciente acaba antecipando a ejaculação, e esse paciente, sim, é um paciente que se beneficiaria de usar um inibidor da 5-fosfodiesterase antes ou concomitante ao tratamento de ejaculação precoce. Então, não é para todos os pacientes, por exemplo, como foi, né, já introduzido nesse caso desse paciente. E aí, avaliada, então, essa questão da disfunção erétil, o que ele coloca para os pacientes que têm apenas realmente a ejaculação precoce é que os pacientes que têm a ejaculação precoce primária, a primeira linha de tratamento seria a farmacoterapia, e aí pode ser tanto com medicações inibidores da recaptação da serotonina, como tricíclicos, ou anestésicos tópicos, e tratamento combinado com psicoterapia e com terapia cognitivo-comportamental, que pode ser oferecido também a esses pacientes, ou nos pacientes que têm uma disfunção secundária, aí já passa até a ser a primeira linha de tratamento, essa parte da questão da psicoterapia. Então, aqui para esse paciente, a gente orientou que ele não precisava manter, né, o uso do inibidor da 5-fosfodiesterase, que ele não tinha nenhuma queixa em relação a isso, e foi prescrita paroxetina, 20 miligramas, e encaminhado para a psicoterapia. Esse paciente retorna após 30 dias, e ele falou que começou a usar a paroxetina, mas parou por conta de muita sonolência e de diminuição da libido. E aí, nesse momento... Bom, André, como você manejaria esse caso agora? Fique à vontade, ninguém sabe muito como lidar com esse caso mesmo. Acredito que ele teve um efeito colateral com a medicação e está insatisfeito com ela. Uma opção seria diminuir a dose, outra seria suspender a medicação e a gente insistir mais na terapia cognitivo-comportamental e na psicoterapia. Alguém tem alguma outra visão? Eu acho que não tem muita opção, não. Realmente isso. Existem opções outras que não, como foi colocado, que não a paroxetina, e opções com menos efeito colateral. Isso também é muito paciente dependente. Tem pacientes que vão muito bem com a paroxetina, outros não. Então, obviamente, tem que manejar essa questão do medicamento e reforçar, rever essa questão do como ele tem avançado no contexto maior da psicoterapia, etc. Esse paciente ele já tinha começado aí a psicoterapia, e então a gente optou por suspender a paroxetina e prescreveu lidocaína tópico, né, 5%, para usar 30 minutos antes das relações, e reforçar, né, que daí ele precisa usar um preservativo para não ter esse efeito anestésico também na parceira. Então, o paciente retorna depois de 2 meses com uma boa resposta, e aí ele questiona por quanto tempo ele tem que manter o uso da medicação, se é para a vida toda, ou se ele vai poder suspender aí em algum momento.
Adriano, como é que você orienta isso? Ele faz por um tempo, depois faz um teste, ou ele depende disso? O que nós vemos é que quando nós não abordamos de uma forma holística esse paciente, ele fica dependente desses medicamentos, normalmente os medicamentos orais, especialmente. Então, como eu disse anteriormente, os medicamentos são sintomáticos, eles não vão tratar a causa do problema, né? E aí é a grande função do terapeuta sexual, tanto para aliviar essa ansiedade que o Ricardo falou, como também para treiná-lo a segurar mais essa ejaculação. Então, você tem a técnica do stop-start, então ele começa a ter a relação antes de ter o início do orgasmo, ele para com os movimentos sexuais. O squeeze, que seria, na realidade, ele tira o pênis da vagina da mulher e segura ali no freio, onde é o lugar mais sensível. Então, ele vai fazendo esse treinamento. E, importantíssimo, a participação da parceira, né? Então, seria fundamental que, nas consultas que esse paciente tenha, a parceira dele venha para ela compreender o tratamento a ser realizado. E aí, se ele, nesse tratamento do terapeuta sexual, houver uma melhora, aí sim você vai desmamando ele da medicação. E aqui eu disse desmamando, porque é muito importante, quando ele estiver tomando um antidepressivo, ele realmente precisa desmamar e não apenas tirar radicalmente o medicamento. Renato. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta justamente pertinente ao caso dos efeitos colaterais do antidepressivo. Tem uma droga, que é a dapagliflozina, que foi a única droga inventada para ejaculação prematura, né? Ela tem um tempo de ação bem curto e você pode fazer de 30 e 60 miligramas 1h30, 2 horas antes da relação. E eu gostaria de perguntar, não sei se você, Léo, residentes, doutor Adriano, qual que é a resposta da dapagliflozina? Tem parte nesse cenário? Bom dia aí. Posso responder, Léo? Pode, deve. Ô, Renatinho, com essa dose aí de 3 miligramas, ela não funciona. Ela não tem uma ação adequada em retardar a ejaculação. E com 6 miligramas tem, só que tem muito efeito colateral, principalmente náusea e vômito. E assim, em estudo comparativo da dapagliflozina com a paroxetina é muito melhor. Aliás, ela é melhor até do que os outros inibidores de serotonina e até os tricíclicos. Então, por isso que geralmente se prescreve a paroxetina, apesar da paroxetina ser off-label. Então, Ângela, como é que funciona a parte psicológica desses pacientes? Como é que funciona, como é que é essa abordagem, Ângela Nakarato? Bom dia a todos. Realmente, são casos realmente muito difíceis e, de qualquer forma, qualquer tratamento deve abordar primeiro a causa subjacente, né? Então, mesmo na medicação, para ajudá-la, que é sempre útil, mas realmente fazer a dose, né, da melhor dosagem e o uso dele tem que ser realmente acompanhado com uma psicoterapia. Dificilmente, né, tudo isso que vocês falaram está realmente totalmente correto, mas na minha prática é muito difícil que este homem queira trazer companheira. São poucos que trazem, muito poucos. Porque diz muito respeito à sua história de vida, né, como foi dito já, são pessoas extremamente ansiosas, pode não haver nenhuma questão sexual envolvida, né, que seja um determinante, porém, outras questões na vida, porque nossas pais, elas são um desaguar de águas, como eu costumo dizer. Não é envolvido toda a nossa forma de estar na vida, né? Então,
teria que ter um pouquinho mais, um encaminhamento muito bem feito, porque eles acham que é muito pontual, eles chegam, tratam em termos, né? Porque não é possível tratar disso de uma forma simples, e aí eles desistem, porque envolve um pouco mais de autoconhecimento. Tá? Então, realmente, são poucos os homens que realmente aderem e permanecem, seguem bons resultados. Porém, tem que ter uma... Geralmente... Está cortando um pouquinho seu áudio, mas nós entendemos muito bem. Acho que realmente tem que olhar para mais essa dificuldade, né? Que o parceiro normalmente não envolve a parceira nessas orientações. Nós vamos seguir adiante, então, com o próximo caso. Natália. Bom, o próximo caso é um paciente masculino de 65 anos que vem por conta de um aumento de PSA. O paciente veio encaminhado pela hematologia por um PSA elevado. É um paciente que tem um linfoma não Hodgkin e está em programação de transplante de medula óssea. E ele fez o PSA no contexto de um rastreio aí de neoplasias pré-transplante. Esse paciente não tinha nenhum sintoma e ele fez uma biópsia de próstata há 2 anos atrás, que ele trouxe um resultado externo dizendo que era negativo para neoplasia. De antecedentes, ele é apenas hipertenso e tem esse linfoma não Hodgkin que ele está fazendo quimioterapia. Ao exame físico, ele tinha uma próstata maior que 50 gramas, fibroelástica e sem nódulos palpáveis. E tem uma evolução aí dos últimos PSAs, que em 2019 ele tinha um PSA de 5,8, foi para 9,1 em 2020, que foi quando ele realizou essa biópsia, então, que veio negativa, e agora ele vem com esse novo PSA de 15,3 e uma relação aí de 10%. Foi solicitado, então, uma ressonância de próstata, onde foi observado um nódulo no terço médio à esquerda, suspeito. Além disso, a gente vê uma próstata de em torno de 65 gramas, com uma projeção ali para o assoalho vesical. Então, justamente isso que diz o resultado da ressonância e classifica como PIRADS4, esse nódulo de 1,2 centímetros em zona de transição do terço médio esquerdo. E ele comenta também que essa lesão tem uma alta correspondência com o achado que ele tem num PET-CT, que foi feito no ano anterior por conta mais do segmento do linfoma. Nós temos conosco hoje o Dr. Rafael Coelho. O Dr. Rafael Coelho é médico e doutor formado pela USP São Paulo e um expert em cirurgia robô assistida. Bom dia, Dr. Rafael. Obrigado pela presença. Estou ouvindo, Léo. Acabei de conectar. Você me ouviu? Bom dia. Ouvi, bom dia. Perfeito. Obrigado por se juntar a nós. Nesse caso, Rafael, veja, nós temos aí a ressonância e temos mais informações. Como é que você avançaria? Você está satisfeito com essas informações ou você resolveria esse caso até esse momento de outra forma? Como você avançaria para propor o tratamento? Tá, eu perdi um pouco. É um PIRADS4 com um PET PSMA, é isso de 2020? Eu entrei agora na conexão, não vi o começo do caso. A Natália vai mostrar de volta aqui. Na verdade, doutora, aqui é um paciente que veio encaminhado por um aumento do PSA, é um paciente que acompanha com a hematologia aqui do nosso serviço por um linfoma não Hodgkin, está em programação de transplante de medula óssea. Então, foi nesse contexto que ele fez o rastreio aí de neoplasias e veio esse PSA aumentado. Esse PET que ele tem, na verdade, é um PET FDG que ele fez para avaliação do linfoma. Então, ele, inclusive, é um PET um pouco anterior, foi feito no final do ano passado. Então, não foi um PET PSMA. Captou na próstata, correto? Isso, aí ele tem esse PSA que veio nesse aumento aí nos últimos 2 anos, era um PSA de 9, que já naquela ocasião tinha sido biopsiado, e agora um PSA que veio negativo para malignidade, agora um PSA de 15, que foi feita essa ressonância PIRADS4, com essa correlação aí, com esse achado dessa área que apresentava um aumento da captação no PET FDG.
Tá, ele está em fila para transplante de medula, é isso? Ele está em avaliação para transplante. Bom, me parece que o grande problema nesse momento, a prioridade desse paciente é o tratamento hematológico, né? Eu nem teria, acho, prosseguido com a investigação da próstata nesse momento. Acho que eu teria focado no tratamento hematológico e não teria, acho que, investigado a fundo a questão da elevação de PSA. Eu acho que eu deixaria isso para um segundo momento, uma vez que ele tivesse resolvido a questão hematológica. Acho que eu não faria biópsia nem nada nesse momento. Ele, na verdade, ele veio por uma demanda mesmo da hematologia, a própria hematologia pediu aí um screening de neoplasias, né, porque se ele tivesse uma neoplasia ativa, seria preferível que ele tratasse ela antes de ser submetido ao transplante de medula óssea. A gente tem essas mesmas questões aqui com o serviço de transplante, né? Então tem sempre esse rastreamento, transplante de rim e outras que pacientes imunossuprimidos, e a gente tem que discutir bem com eles, né, quais são as causas de mortalidade desses pacientes, as diferentes evoluções das neoplasias, seja de próstata, rim, enfim. Então, neoplasia de próstata, por exemplo, no nosso serviço de transplante, já não é algo que a gente rastreia pré-transplante renal, ou que a gente impede um doente de entrar na lista por conta de um diagnóstico de um câncer de próstata. Então, a gente não tem mais priorizado esse tipo de avaliação, porque a gente tem que favorecer realmente aquilo que limita a sobrevida do paciente, o que não é, na maioria das vezes, um câncer de próstata. Então, por exemplo, algo que no passado a gente exigia, que era tratamento de uma neoplasia primária de próstata para alistar para transplante de rim, deixou de ser uma questão limitante no nosso serviço e o mesmo tem sido nos nossos casos hematológicos. Então, acho que mais do que investigar, seria, acho que, discutir com o serviço de hematologia que o que vai limitar a sobrevida desse paciente nesse momento não é um possível diagnóstico de um câncer de próstata com uma lesão PIRADS4, e sim a neoplasia primária hematológica dele. Então, eu não seguiria com essa investigação. De fato, acho que eu teria discutido isso com o hemato antes de partir para uma investigação avançada do câncer de próstata. A doutora Elba, da medicina nuclear, a gente tem aí o FDG mostrando a lesão na próstata. Está resolvido ou um PET-PSMA pode dar mais informações, inclusive dessa lesão, confirmar? Pode ser um falso positivo por conta de ser FDG? A senhora acha que o PSMA, nesse caso, agrega de fato, ou o FDG aqui acaba resolvendo em relação a essa modalidade PET? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Bom dia. Não, o FDG, ele pode captar tanto em lesões benignas quanto malignas da próstata. Então, ele tem um valor preditivo positivo de uns 50% só. Quando a gente acha uma lesão focal, a gente aponta para prosseguir uma investigação. Mas ele não é específico para neoplasia, de forma alguma. Então, eu não acho que ele faria um PET-PSMA agora. Eu acho que teria que prosseguir a investigação. E se confirmar uma neoplasia, aí sim poderia discutir se tivesse um paciente com risco intermediário desfavorável a alto risco, aí sim poderia indicar o PET-PSMA para estadiamento, mas não nesse momento. Em que pese o fato dele coincidir com a lesão PIRADS4 na ressonância, né? Talvez esse FDG aí ele seja mais fidedigno do que a gente imagine pelo fato de coincidir com a lesão PIRADS4 na próstata. Faz sentido isso, Thelma? Faz sentido. De qualquer forma, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê lesões focais no FDG de um paciente que não tem um diagnóstico ainda histológico. Agora, doutor Rafael, a vida prega peças, né, em nós, às vezes. E nós estamos julgando o caso por conta de uma ressonância PIRADS4, né? Nós não temos a biópsia. E foi encaminhado por uma área, né, pela hematologia e tal. O que o senhor falou é verdade para a maior parte, a grande maioria dos pacientes, mas não se pode descartar só com a ressonância que esse paciente tenha eventualmente uma doença mais agressiva. Veja o PSA, o padrão de evolução de PSA, etc.
O que eu acredito que, ou seja, as chances, obviamente, são menores, considerando a epidemiologia da doença. Mas como é que o senhor colocaria ou se cercaria de cuidados nesse sentido? Imagine que isso possa vir a ser um questionamento de um familiar ou do paciente. Mas, doutor, essa ressonância, ela já dá para dizer que o câncer não é tão agressivo assim? E se eu tiver uma exceção de um câncer de próstata ultra agressivo, e como é que o senhor lidaria com isso, doutor Rafael? Eu acho que eu falei, eu não teria talvez prosseguido com a imagem. Uma vez que a gente foi em frente e prosseguiu com uma imagem, mostrou uma possibilidade de uma doença clinicamente significante, acho que você acaba tendo que fazer uma biópsia até para orientar o paciente e discutir depois com o grupo de hematologia qual seria o próximo passo. O que eu não faria é, se tiver um diagnóstico de uma doença de risco intermediário, baixo risco, é tirar o doente de uma fila de transplante de medula por conta desse diagnóstico. Então, como eu falei, às vezes a gente acaba tomando decisões que atrapalham mais o paciente do que ajudam, mas uma vez que a gente chegou nesse ponto e foi encaminhado pelo grupo de hematologia para tal investigação, esse doente ia acabar em uma biópsia de próstata, concordo. Pode avançar, Natália. Rapidamente, Rafael, você teria preferência entre uma biópsia transperineal ou transretal, por algum motivo? Você acha que tem aí já algo que possa dizer, olha, essa modalidade é sem dúvida superior, então posso não oferecer por acesso, etc., mas eu acredito que essa via de acesso na biópsia é superior ou não, caso a caso, tem vantagens e desvantagens em cada uma? Como é que o senhor vê isso daí? Olha, eu sou bastante cético em relação à biópsia transperineal, de que ela se tornou padrão. Então, até me espantou um pouco a mudança de guideline europeu alguns anos atrás, de que a biópsia transperineal é o novo padrão ouro para diagnóstico de câncer de próstata. A gente assumir que isso é realidade, a maioria dos centros do mundo hoje está fazendo medicina obsoleta ao fazer uma biópsia transretal, porque quantos centros no Brasil, por exemplo, é viável fazer uma biópsia transperineal por fusão? Uma minoria, né? E a custo-efetividade dessa biópsia, uma biópsia que demanda uma sedação mais profunda, pelo menos, é uma biópsia demorada. A custo-eficácia dessa biópsia é claramente desfavorável em relação à biópsia transretal. Então, eu não favoreço biópsia transperineal hoje como padrão ouro, acho que ainda hoje é um procedimento bastante demorado e pouco custo-eficaz, ainda mais num serviço público como o de vocês e como o nosso, em que a gente tem uma demanda muito alta e não tem uma agenda ampla para fazer biópsia de próstata. Então, eu favoreço, de modo geral, uma biópsia transretal como primeira opção, salvo casos em que já tem uma história prévia de infecção, ou talvez um paciente como esse, não sei como ele está em relação ao tratamento hematológico imunossupressão, mas eu acabo indicando transperineal hoje para casos selecionados, principalmente em serviço público. Eu acho que não é um procedimento efetivo. Rafael, eu concordo com você, e além disso, eu não estou totalmente convencido de que a biópsia transperineal tem superioridade robusta em relação à transretal. Então, outra questão que me incomoda, além de tudo que você colocou, é colocar que a transperineal tenha benefícios ou seja superior do ponto de vista de evidência que nós temos disponíveis. Como é que você vê isso? Você concorda ou você vê diferente essa questão? Eu acho que se tiver alguma evidência de superioridade em relação ao risco de infecção pós-biópsia, né? Então, isso talvez tenha alguma evidência na literatura atual. De resto, em relação à detecção de lesões, eu faço biópsia transperineal no privado para casos selecionados. A fusão, por exemplo, da transperineal, na minha opinião, ainda hoje é bem inferior ao método de fusão transretal. Nós estamos menos habituados a essa visão para a biópsia transperineal que na transretal. Então, eu não vejo essa superioridade também, a não ser em risco de infecção e talvez para uma lesão anterior em que o acesso seja um pouquinho mais fácil pelo períneo. Salvo essas duas situações, eu não acho que a biópsia transperineal seja superior, claramente, como tem sido divulgado em muitos centros. É muito importante isso, essa visão crítica, porque o fato de estar no guideline não necessariamente é baseado em evidência, porque o guideline oferece as melhores evidências disponíveis e nem sempre elas ocorrem. Então, é importante ter essa visão crítica das diretrizes, dos guidelines. Então, acho que essa visão acho que é muito importante aí.
Natália, pode seguir, por favor. Perfeito. Então, para esse paciente, foi solicitada uma biópsia de próstata, e aí o paciente, bastante relutante, refere que a última biópsia que ele fez há 2 anos foi bastante traumática, dolorosa, que ele teve uma infecção no nos primeiros dias ali, após a biópsia, precisou ficar internado para receber antibiótico terapia de amplo espectro, e está bastante relutante em realizar essa nova biópsia. Ele quer resolver o problema o quanto antes para poder dar seguimento à parte hematológica, e questiona aí sobre outras possibilidades. E aí o André vai começar aqui o nosso crossfire, comentando um pouquinho sobre a prostatectomia radical sem biópsia. Então a gente vai ter aí em torno de 5 minutos para cada apresentação, cada um vai defender um lado, e depois nós voltamos com essa conversa, Rafael, e nós vamos dar sequência, talvez a pergunta que chega aqui, nesse caso, será que esse paciente pode ser um candidato a uma prostatectomia sem biópsia? De repente a gente oferece um PET-PSMA, confirma o FDG, já tem a ressonância, considerando o contexto todo. Então essa talvez seja uma pergunta que vocês vão nos ajudar a responder. André. Então, bom dia. O tema nosso do Crossfire de hoje é a prostatectomia radical sem biópsia, e eu vou defender que é possível sem biópsia. Eu sou André Rubez, R4 de Urologia aqui da Unicamp. O primeiro artigo que eu trago foi esse estudo prospectivo multicêntrico, que tiveram 296 homens elegíveis com um PSA elevado ou toque retal alterado que tinham indicação de biópsia. Apesar do objetivo principal desse estudo fosse avaliar a mudança no valor preditivo negativo entre a ressonância magnética isolada e a combinação da ressonância com PSMA na detecção de câncer de próstata, a gente teve aí um resultado secundário que surgiu nesse estudo primary. Né, dos 296 pacientes, 291 foram incluídos no estudo, e foi mostrado que um PSMA com uma captação SUV máximo de 12 apresentou uma especificidade e um valor preditivo positivo de 100% para o diagnóstico de câncer de próstata clinicamente significativo, independente dos achados da ressonância magnética. Se a gente associar a ressonância magnética com PIRADS 4 ou 5, né, a gente teve um SUV máximo de 8,7, apresentando a mesma especificidade e valor preditivo positivo de 100%. Outro dado importante aqui foi a correlação entre a intensidade do PSMA e a associação do grau histológico, ou seja, tem uma tendência entre quanto maior for a captação pelo PSMA, maior será o ISUP. Esse aqui é um exemplo de uma captação de 12, que foi independente, se mostrou como independente, um valor preditivo positivo, uma especificidade de 100%. Então, a captação intensa de PSMA mais uma ressonância magnética positiva poderiam evitar a biópsia confirmatória e prosseguir diretamente para uma terapia cirúrgica definitiva. A associação entre o ISUP e a captação do PSMA pode também trazer alguma utilidade clínica. Mas aí, qual o benefício que a gente vai ter de se evitar uma biópsia? Você pode ver nessa revisão sistemática de complicações da biópsia. Não é um procedimento que está isento de complicações, entre hematúria, sangramento retal, infecção, alguns casos até com internações hospitalares, o desconforto, que nesse estudo finlandês mostrou que por volta de 20% dos homens não fariam novamente uma biópsia, entre outras complicações, como hematospermia, retenção urinária aguda, disfunção erétil. Mas realmente existe a possibilidade de evitar biópsia antes do tratamento cirúrgico em casos selecionados com exames de imagem altamente suspeitos? Então, tem esse estudo que foi publicado esse ano, foi uma série de casos retrospectiva, com 25 pacientes que foram submetidos a uma prostatectomia radical após um diagnóstico baseado em ressonância magnética e o PET-PSMA sem biópsia, entre julho de 2015 e janeiro de 2021. Todos os pacientes eram pacientes suspeitos, câncer de próstata por conta de PSA elevado, um toque retal anormal, e com lesões suspeitas na ressonância magnética, com um PIRADS maior ou igual a 4. No caso de uma alta suspeita, né, pelo PET-PSMA avaliado pelo especialista em medicina nuclear, e uma recusa da biópsia pelo paciente, um tratamento cirúrgico foi oferecido após uma discussão detalhada. E como resultado teve
que a combinação da ressonância magnética mais o PET-PSMA apresentou uma sensibilidade no valor preditivo positivo de 100% dos casos, né, nessa série de casos, na identificação de um câncer de próstata. Todos eram clinicamente significativos, com ISUP maior ou igual a 2, e mostrou uma possível via diagnóstica livre de biópsia em pacientes com alta suspeita no exame de imagem. Então, a gente pode discutir aqui vários benefícios, como a ausência das complicações da biópsia, uma redução no tempo diagnóstico ao tratamento, uma menor carga psicológica envolvendo aí a biópsia e o tratamento, a ansiedade do paciente, e até comparar um custo de um PET-PSMA e o custo das biópsias. Vou deixar agora a Natália para rebater, eu sei que ela vai ser fortemente contra, mas toda novidade gera esse tipo de debate. Muito bom, André. Realmente eu vou mostrar aqui que certamente não faz sentido você partir para um tratamento radical como é a prostatectomia, sem ter um diagnóstico claro estabelecido antes. Então, a gente sabe que a prostatectomia radical é uma cirurgia que tem uma série de resultados funcionais que interferem fortemente na qualidade de vida dos pacientes. E mesmo hoje, com a laparoscopia, com a robótica, que está crescendo bastante, a gente ainda tem taxas altas de incontinência urinária, de em torno de 6%, disfunção erétil aí acima de 30%, isso sem falar em várias outras complicações, infecções, taxa de transfusão, estenose da anastomose. E isso acaba tendo muito impacto na qualidade de vida dos pacientes, mesmo depois do tratamento. E isso levou a gente a procurar, né, diversas outras opções de tratamento que pudessem oferecer um bom resultado oncológico, sem trazer tanto prejuízo para a qualidade de vida dos pacientes. E com isso a gente tem já, com muito sucesso, né, o Active Surveillance, que é amplamente realizado, e agora não só mais, né, para os ISUP-1, a gente está vendo isso crescer também e ganhar força para pacientes, casos também selecionados de ISUP-2, e as terapias focais, que também estão começando a surgir, a crescer, e que podem fornecer uma via de tratamento, quem sabe com bons resultados oncológicos e sem tanto impacto na qualidade de vida. Para a gente fazer isso, é essencial que a gente tenha para selecionar, né, o paciente que a gente pode ser menos agressivo, que a gente pode fazer um Active Surveillance ou uma terapia mais direcionada, é essencial que a gente faça um bom diagnóstico e um bom estadiamento desse paciente. Isso, o PET-PSMA e a ressonância, eles cresceram muito e vem crescendo fortemente para ajudar nessa questão do estadiamento, mas como teste diagnóstico, eles ainda não são essenciais, né, porque eles têm uma alta sensibilidade, mas a especificidade deles não é tão boa quanto a gente precisaria para contar com eles para fazer o diagnóstico. Então, tem uma porção aí de estudos mostrando possíveis causas de falso positivo no PET-PSMA, e a gente sabe aí que principalmente causas inflamatórias podem ser detectadas no PET-PSMA e não necessariamente corresponder a uma neoplasia. Esse estudo que justamente o André já comentou, ele buscou, então, avaliar a especificidade, sensibilidade, os valores preditivos positivo e negativo, quando a gente faz a ressonância, o PET-PSMA e ambos combinados. Agora eu vou comentar um pouquinho algumas coisas que o André deixou passar nessa apresentação dele, desse estudo. Então, nesse estudo, foram avaliados aí quase 300 pacientes e que foram submetidos, que tinham uma suspeita clínica de câncer de próstata, né, ou por um PSA elevado, ou um exame digital da próstata alterado, ou ambos, e que teriam programação de ser submetidos à biópsia, e foram, então, todos submetidos antes a uma ressonância e a um PET-PSMA, e então prosseguida a investigação. E aqui foi considerado um exame positivo, um PIRADS 4 ou 5 na ressonância, ou uma ressonância com PIRADS 2 ou 3 que tivesse um PET-PSMA com SUV maior que 4. Isso já foi considerado positivo por esse estudo. E aí, o que a gente vê? A gente vê que realmente a sensibilidade tem um ganho grande de sensibilidade quando combinada a ressonância e o PET-PSMA, mas a especificidade, ela continua uma especificidade baixa, que aí até levou depois na discussão eles a comentarem, né, o que o André falou, de repente subir o SUV para 9, para 12, mas aí a gente acaba perdendo muito na questão do valor preditivo negativo, né?
E o que a gente viu foi que o resultado desse estudo, com esses critérios considerados, o PET-PSMA mais a ressonância, ele tem um valor preditivo positivo de 67%. Ou seja, 1/3 dos pacientes que vão ter um resultado positivo, na verdade, não tem câncer. E aí veio esse trabalho, que também o André já mencionou, que foi avaliou aí 25 pacientes submetidos à prostatectomia radical por um provável diagnóstico baseado em ressonância e no PET-PSMA e que não tinham biópsia. E ele encontrou aí esses suposto 100% de positividade, né? Todos os pacientes que foram operados de fato tinham câncer de próstata, mas a gente vê aqui que é um N pequeno ainda, de 25 pacientes, e quando a gente avalia a correlação que foi feita, a gente vê que, se a gente for levar em conta, por exemplo, esse SUV que o André comentou anteriormente, de 9, a gente perderia aí em torno de 50% dos pacientes. E se a gente for avaliar caso a caso, cada lesão que foi apontada como suspeita, e não os pacientes, a gente percebe que a gente vai encontrar casos que têm PIRADS muito semelhantes, PIRADS iguais, né? PIRADS de 2 para lesão, e depois teve um SUV bem semelhante, e um era um ISUP3, o outro nem sequer era câncer. E aqui a mesma coisa, mesmo SUV, mesmo PIRADS, e um era câncer, o outro era um ISUP3. Então, a gente vê isso em alguns momentos nessa tabela, e que, claro, gera uma insegurança de, se a gente ampliando esse N, isso aí não vai ficar mais frequente, e a gente vai, sim, acabar chegando naquele resultado do outro trabalho, né, de repente, 1/3 dos pacientes aí serem operados sem nenhuma necessidade. E isso significaria que o quê? Que a cada 100 prostatectomias que a gente fizer sem biópsia, a gente teria 33 pacientes submetidos desnecessariamente a uma cirurgia, que a gente sabe que tem uma morbidade, e todas essas complicações e resultados funcionais prejudiciais na qualidade de vida do paciente. Desses pacientes, 11 teriam disfunções erétil e 2 teriam incontinência urinária, sem sequer ter um câncer de próstata e ter sido submetidos a uma cirurgia completamente desnecessária. Muito obrigada. Natália, você olhou se quanto desses tumores eram clinicamente significativos? Olha, aqui nos tumores, de fato, eles eram todos... Na verdade, tem um tumor aqui, apesar do André ter comentado que era tudo ISUP2 para cima, tem um tumor aqui, que é esse paciente 21, que tinha apenas um ISUP1. Os demais eram ISUP2 para cima, agora a gente não sabe se, de repente, eles seriam pacientes que poderiam ser um ISUP2 candidato ainda a um Active Surveillance, né? Tem a questão se é que a desculpa, né, que nós vamos dar é que será que esse paciente não quer Active Surveillance, é por isso que nós vamos direcionar assim. A provocação que eu faço, eu gosto da ideia, mas talvez a gente não tenha condições ainda de fazê-la, de implementá-la, porque, assim, dependendo das condições que você tenha, se tiver uma lanterna, é uma coisa, se tiver uma vela, é outra. Se ventar, apaga a vela. Então, de repente, o dia que tiver uma lanterna, você vai. Com a vela, você fala, não, espera um pouco. Mas eu quero fazer algumas provocações, quero ouvir o doutor Rafael, e antes eu vou deixar a doutora Elba falar também. Mas a questão é a seguinte, todo paciente que nós curamos com cirurgia está sujeito a... Ele compete, ou compete como risco de morte, várias outras causas, né? Outras doenças, etc. Todo paciente, ou vamos dizer, virtualmente todo paciente que a gente cura com cirurgia, ele não teria problema significativo antes de em torno de 10 anos. Então, se esse paciente morrer antes de 10 anos, a cirurgia foi desnecessária, porque eu operei ele, esse é o lead time bias, se a gente pode dizer assim. Então, a gente opera o indivíduo hoje para ele ter um benefício se ele viver 15 anos. É como se fosse uma aposentadoria. Eu não pago aposentadoria, então, assim, não invisto tanto nisso. Então, talvez para mim soasse diferente essa questão. Tem outros que vivem a vida toda pagando aposentadoria porque querem lá na frente, né? E não fazem a contabilidade de qual é a chance de você não chegar lá. E tá bem, você vai chegar lá, não é como você é hoje.
10 anos impacta a qualidade de vida, etc, etc. Então, essa é uma provocação. A segunda a prostatectomia radical, por mais que nós desejemos que isso mude, ela é muito mais mórbida do que a biópsia. E a biópsia, bem ou mal, nos guia, nos dá informações. Então, pode ser um documento que vai usar numa argumentação que vai prevenir um supertratamento eventual no paciente, dependendo do padrão da biópsia. Agora, se o paciente não tem informação completa, ele tende a ser empurrado a uma decisão pelo medo, a uma decisão baseada em fantasmas. Ele não tem informações. E aí, o medo, a fantasia toma conta. Então, eu me sinto confortável hoje de ter a biópsia, basicamente por essas questões. Primeiro, a biópsia é muito menos mórbida que a cirurgia e eu consigo evitar algumas cirurgias que são necessárias de ser evitadas. E, de novo, num contexto no qual, antes de 10 ou 15 anos, nenhum paciente que a gente cura com cirurgia vai ter problema significativo, como regra, tem exceção. Então, essas são as provocações para a gente avançar nessa questão. Então, antes de ouvir também a opinião e a experiência do Dr. Rafael Coelho nesse sentido, doutora Elba, o que você gostaria de colocar em relação a... Só queria fazer alguns comentários. Parabéns pela apresentação de vocês dois, achei bem bacana. Só tomar cuidado quando a gente fala de falso positivo. Natália, você mostrou artigos que falam de falsos positivos no osso, que aí é um PSMA marcado com flúor 18, pode acontecer, e linfonodos que você pode ter, eventualmente, uma sarcoidose, mas são situações mais raras, ou você pode ter outros tipos de tumores. Então, a gente não... Naqueles artigos, eu não vi especificamente falsos positivos você mostrando na próstata. Não que não tenha, tá? Mas, assim... então, isso é a primeira coisa. A outra coisa é que, em relação ao artigo, quem está acostumado a ver as imagens de pacientes que vêm fazer o PET-PSMA para estadiamento primário, a gente sempre faz a correlação dos achados da biópsia e da ressonância com o que a gente está vendo na imagem. E a gente consegue perceber claramente histologia mais baixa naqueles SUVs baixos. Então, um SUV de 4 é até difícil da gente olhar. Um dia eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês achem um SUV de 4. É muito difícil, sabe? Não é tão simples assim, porque já tem uma radiação de fundo ali. Então, quando a gente fala em lesões agressivas, a gente tem que considerar SUVs de 8 para cima. Até teve uma discussão outro dia que eu coloquei isso. Existe uma correlação mais linear entre SUV, o SUV e o Gleason score. Isso tem se mostrado em alguns artigos. Doutora Elba, isso é muito pertinente porque nós precisamos evoluir nesse conhecimento, exatamente isso. Talvez deve haver alguns critérios mais restritivos que indiquem para uma doença mais grave, mas não necessariamente somente o PET positivo e a ressonância. Talvez entrar nesses detalhes que a senhora colocou. Nós estamos com o tempo restrito, se a senhora puder concluir. Eu vou concluir só explicando que, então, o valor preditivo positivo de 67%, quando você pega um leque, começa um SUV de 4, é lógico que você vai ter esse resultado. Agora, se você pegar no estudo primary, que o SUV era 12, ali 100% tinha tumor. E outra, nesse estudo que foi mostrado, foi usado galho 67 PSMA, o que é extremamente difícil de achar lesão por conta da excreção renal, diferente de PSMA marcado com flúor 18, ok? Excelente, ou seja, nós não estamos fazendo o melhor uso das ferramentas que temos ainda, porque é natural, e as ferramentas também devem evoluir. Então, realmente, tem todos esses aspectos. Ô, Daniel Lahan, você é radiologista, você consegue falar em 1 minuto ou 2 sua visão dessa tendência, ou isso não é uma tendência?
Qual a sua visão, Daniel? Oi, Léo, bom dia a todos. Não, realmente é uma tendência, mas eu acho que as aplicações ainda não estão tão claras. A gente deve, com um pouquinho de, sempre ter um pouco de um pé atrás aí, né? Como, claro, todo grande estudo que sai, a gente tem que avaliar criticamente como é o que a gente está fazendo aqui. Já foram colocados aí prós e contras, eu seria repetitivo se eu estivesse aqui destacando novamente os prós e contras aí dessa conduta próstata radical sem biópsia. Claro que tem casos isolados que devem ser cuidadosamente avaliados e eventualmente entrarão nessa conduta mesmo sem biópsia, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar um pouco mais ainda para seguir nesse caminho. Professor Attanasi, o patologista, então, agora, além de olhar as lâminas de histopatologia, vai olhar pela lente do PET, vai olhar pela lente da ressonância. Quer dizer, esse negócio é do patologista, né? Como é que vai ser essa história? Será que nós vamos ter que evoluir para o patologista que tem uma experiência em dizer que se essa doença é grave ou não, ajudar o radiologista, o médico nuclear, a nos ajudar nessa caminhada? Como é que o senhor vê isso, professor Attanasi? As coisas vão ser complementares, né? Eu diria assim, não apenas uma, mas outra. Dependendo do caso, essa complementação poderá ser benéfica para o paciente. Eu diria dessa forma, Léo. Eu acho que tudo isso é patologia, só muda a ferramenta. O senhor olha na lâmina aí, mas o senhor pode olhar o PET também, fazer a leitura e a ressonância. Talvez essa postura, essa visão, essa experiência do patologista integre esse mundo mais recente que o radiologista e o médico nuclear têm enfrentado, né? Exato. Muito obrigado. Doutor Rafael, então nós ouvimos aqui vários aspectos, algumas até, eu diria, provocações, e qual a sua experiência, qual a sua visão em relação a isso? Obviamente são espectros, né? Não há certo ou errado por tudo que foi dito. Qual a sua visão, doutor Rafael? Então, é óbvio que é um assunto extremamente controverso, principalmente porque não são exames preto no branco, né? Não existe ressonância positiva e PET positivo, PET negativo e ressonância negativa. A gente vai ter que achar valores de corte para tentar determinar quem potencialmente teria um valor preditivo positivo tão alto, 100%, como em alguns subgrupos do primary, que a gente potencialmente poderia indicar um tratamento sem fazer uma biópsia. Então, como foi discutido no primary, todos os pacientes com PSMA com SUV acima de 9, um PIRETS 4 ou 5, tiveram doença clinicamente significante na patologia definitiva. Então, um dos primeiros estudos a tentar definir critérios que são bastante restritivos, né? Tem que ser um SUV alto, tem que ser uma ressonância altamente suspeita para a gente potencialmente indicar um tratamento radical sem fazer a análise histológica. Então, não é que a gente vai tratar 33 doentes desnecessariamente. Isso seria se você fosse tratar todo mundo com PIRETS 4, por exemplo, sem ter critérios extremamente restritivos, como foram feitos naquela série de prostatectomia radical alemã, né? Então, ao mesmo tempo que gera um pouco de desconforto, e a gente tem toda a nossa literatura hoje de câncer de próstata baseada em histologia, né? Então os critérios hoje de vigilância ativa são histológicos, critérios para sair de vigilância ativa são histológicos, doença clinicamente significante é um critério histológico, a gente não vai mudar isso do dia para a noite. Continua sendo a histologia o que norteia o que a gente faz com os pacientes diagnosticados com câncer de próstata, não tem dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara na prática diária, aqui em São Paulo a gente tem disponibilidade de PET ressonância, aquele paciente com uma lesão PIRETS 5, com extensão extracapsular, invasão de vesícula, e um PET francamente positivo naquela região, que você não tem dúvida que aquele doente tem um câncer clinicamente significante, com uma expectativa de vida acima de 10 anos, incomoda fazer a biópsia nesse paciente. É um doente que ele mesmo, um doente que, quando esclarecido, fala: doutor, você tem alguma dúvida que eu tenho um câncer de próstata clinicamente significante? Uma lesão com invasão de vesícula, PET altamente sugestivo. Então,
Tem o outro lado da moeda que tem discutido. Óbvio que a gente não vai adotar isso de maneira indiscriminada, é óbvio que a gente não vai causar super tratamento novamente, depois de tantos anos favorecendo vigilância ativa, ao adotar métodos de imagem unicamente como seleção desses pacientes. Mas tem pacientes que claramente a gente vê no dia a dia que são doentes com alta suspeição para câncer de próstata com métodos de imagem com valor preditivo positivo muito, muito próximo do 100 ou 100%, como a gente viu no PRIME. Eu tenho, na minha experiência, eu fiz 8 prostatectomias radicais sem biópsia na minha prática privada. Todos os pacientes com PIRA de 5, com lesões com SUV maior que 10 no PET de PSMA, a maioria deles tinham feito PET ressonância antes da biópsia. São doentes extremamente esclarecidos, com expectativa de vida acima de 10 anos, que não quiseram fazer a biópsia. São doentes que você discute com ele, olha, você quer fazer a biópsia, depois a gente vai esperar 44 semanas, 6 semanas, qual seja a expectativa, o que cada serviço faz para fazer uma prostatectomia, sendo que a gente tem uma altíssima suspeição para câncer de próstata. Então, é algo que vale a pena ser discutido. E até quando a gente está discutindo custo-efetividade, hoje um PET ressonância, por exemplo, aqui privado, é muito mais barato que biópsia de próstata de fusão em qualquer serviço. Então, até para este paciente, em termos de método de imagem, você faz um PET ressonância, ele é um método de estadiamento e quase que um método diagnóstico nesse subgrupo específico de pacientes com autismo preditivo positivo. Então, eu concordo com toda a preocupação, a gente demorou anos na urologia para evoluir do supertratamento em câncer de próstata para um momento em que a vigilância ativa se tornou o tratamento padrão para lesões de baixo risco, e acho que a gente não deve voltar atrás, eu concordo plenamente com isso, mas a gente evoluiu, por outro lado, também para alguns métodos de imagem com valor preditivo positivo muito alto, como combinados, como o Primary mostrou, que é muito interessante. Então, pelo menos a gente tem agora alguma literatura para discutir com esse pequeno subgrupo de pacientes se vale a pena ou não fazer uma biópsia. Então, alguns desses 8 pacientes que eu operei, além deles terem uma lesão PIRA de 5 e um PET positivo, eles tinham linfonodo pélvico no PET de PSMA. Então, você fica discutindo o paciente, você vai fazer uma biópsia de próstata, tem um linfonodo aqui ilíaco captando, entendeu? Então, dentro desse cenário, assim, as discussões vão existir, eu acho que a gente está evoluindo muito em termos de métodos de imagem diagnóstico de câncer de próstata, e eu acho que faz parte da discussão em casos selecionados. De maneira alguma a gente vai transformar isso no padrão, de maneira alguma vai dar para usar isso de maneira indiscriminada, mas eu acho que tem um subgrupo de pacientes em que os métodos são extremamente concordantes, que a gente pode sim discutir algum tratamento definitivo sem fazer biópsia. O que é interessante desses pacientes que eu operei, que eu achei que teria problema até com plano de saúde seguradora, impedir uma cirurgia sem ter um diagnóstico histológico. E, para minha surpresa, todas as seguradoras aprovaram o tratamento definitivo, a prostatectomia, sem necessidade de diagnóstico histológico. Isso vai ser um problema se a gente começar a tentar fazer isso com radioterapia ou bloqueio hormonal, porque isso realmente, acho que a gente teria dificuldade de tratar o doente ao longo de todo o seu espectro, com a doença localmente avançada ou metastática, sem ter um diagnóstico histológico. Porque na cirurgia tudo bem, depois você vai ter alguma histologia para seguir em frente com esse doente. Mas realmente os outros métodos de tratamento da doença localizada sem biópsia, esses realmente a gente vai ter dificuldade, porque em algum momento esse doente vai precisar de histologia para a gente seguir em frente, principalmente com tratamento sistêmico, né? Mas eu acho que, como tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente tem um subgrupo que eu acho que é candidato a esse tipo de abordagem, óbvio que é extremamente limitado. Excelente, quer dizer, ficou muito claro que é uma situação de exceção e para pacientes realmente bem selecionados e o paciente tem que entender muito bem isso e estar de acordo, não basta ter os critérios, né? Porque isso é um outro aspecto. Você tem feito algum termo de consentimento específico para essa condição ou não, Rafael? Então, esses pacientes que eu operei, eu não tenho um protocolo de pesquisa, que foi uma das coisas que eu pensei nesse cenário, mas eu fiz um termo no consultório, um termo esclarecido, que foi feito de comum acordo com a assinatura do paciente, de que a gente faria uma cirurgia sem diagnóstico histológico. E como eu falei, são doentes bastante esclarecidos. A gente não faz isso com um doente com nível de esclarecimento inferior, enfim, ou até da prática pública, porque são doentes que realmente confiam plenamente no médico e não têm um poder de decisão tão claro. Agora, o doente que entende bem,
Desses 8, 4 que eu operei eram médicos, entendeu? Então, são médicos que entendem o exame, entendem o diagnóstico que eles têm e quiseram fazer uma decisão compartilhada de partir para o tratamento definitivo. Mas eu concordo com você que é interessante, em termos de respaldo e resguardar, fazer algum termo de consentimento. Excelente, a gente está caminhando para o final. A gente vai abrir aí para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta ou consideração? Pode ser online ou aqui na plateia. A gente tem tempo para uma outra pergunta aqui. Natália, você quer fazer alguma pergunta? Alguém de vocês? Ricardo? Então, uma pergunta. Nesse estudo primary aí, qual foi o marcador que foi usado no PET? Foi o galho. Galho. Foi PSMA. Elba. PSMA com galho. Galho, né, Elba? Isso, foi galho. Galho 68. Não foi flúor 18, PSMA. Sim, mas assim, nesses casos aí, muda pouco, né? Tem a ressonância, o estudo patológico confirmou. Não, muda bastante, viu, Leonardo? Eu uso os dois traçadores. Existe uma diferença muito grande de radiação de fundo e alvo quando você usa flúor 18, que não tem eliminação pela bexiga, comparado com galho 68, o PSMA, que a eliminação é renal. Então, você consegue identificar muito mais as lesões focais, porque você não tem a interferência da radiação da bexiga em cima da próstata. Muda bastante. Mas nesse caso, a gente não quer lesão focal, a gente quer lesão descarada mesmo. Aquela lesão... Mas a lesão focal, eu vou mostrar para vocês entenderem. É diferente, é mais difícil, e essa dificuldade, tanto é que tem que ser feita imagens tardias, com hiperidratação e diurético para poder identificar as lesões na próstata. E o galho 68 tem uma meia-vida mais curta. Então, você está contra o tempo e o decaimento, porque ele tem 68 minutos. Então, não dá para comparar com o flúor 18. Ou seja, a gente tem condições já de fazer melhor, de ter um parâmetro de PET melhor ainda, já hoje. Hoje, sim. Excelente. Alguma pergunta mais? Alguma questão? Acho que foi exatamente esse nosso objetivo, Rafael, realmente trazer as questões controversas e trazer aí as zonas cinzentas, né? Em relação àquela provocação inicial que os pacientes que nós curamos, eles, antes de 10 ou 15 anos, eles não terão benefício. O benefício vem se eles viverem mais de 10 ou 15 anos. E quando ocorre uma fatalidade, ou a vida é ceifada de outra forma, a cirurgia foi desnecessária, né? Aí isso é um super tratamento, né, que não estava previsto. Você acha que isso é um exagero, essa colocação, ou faz sentido para você, Rafael? Não, sem dúvida faz sentido, é isso que a gente procura em estudo randomizado. Então, de prostatectomia, o melhor estudo que eu te diria é o SPCG4, que é o estudo lá com 23 anos de segmento, é o estudo que favoreceu prostatectomia versus watchful wait. Então, globalmente, quando a gente randomiza, aparentemente a gente beneficia os pacientes, mas sem dúvida, você vai ter naquelas séries, a gente vê naquelas curvas de competing risk analysis, que alguns pacientes não vão se beneficiar, eles vão morrer de outras causas, e infelizmente o tratamento para esse paciente específico não foi um tratamento eficaz, e isso vale para qualquer outro câncer, para qualquer outra patologia. Mas dentro de um estudo randomizado, a gente acaba mostrando que para aquele grupo de pacientes, uma intervenção vai beneficiar a maioria daquele grupo, a despeito de alguns pacientes realmente não serem beneficiados. A evolução da medicina é basicamente isso, é saber escolher melhor quem se beneficia e quem não se beneficia. Eu acho que toda a literatura de câncer de próstata tem evoluído nesse sentido, a gente realmente evitar tratamentos desnecessários para quem não precisa e vice-versa. Aproveitar, nós estamos realmente no final, aproveitar a sua presença. Qual a sua opinião em relação aos dados de vida real? Você acha que isso realmente é um exagero, essa tendência de olhar para dados de vida real? Ou isso pode nos ajudar? Porque, na minha visão, os estudos, como eles são feitos, eles falam a respeito de uma população. E para nós chegarmos numa somatória, num resultado final, muitos estão no numerador, outros no denominador. Então, não necessariamente para aquele paciente diante de nós o benefício ocorrerá.
e talvez os dados de vida real mostrem o quanto, ou melhor dizendo, a artificialidade dos clinical trials, né? A gente tem uma série de critérios de seleção, de inclusão, de exclusão, rigores que nós não encontramos na vida real. Como é que você vê isso, Rafael? Agora uma discussão até mais filosófica em relação aos horizontes de como a prática deve ser moldada, né? Como é que você vê isso, Rafael? Eu concordo, acho que isso é muito claro na literatura de droga, né, de literatura da farma. Então eles botam dados critérios de seleção extremamente restritivos, né, e que favorecem claramente o resultado positivo, e depois a gente acaba usando de maneira indiscriminada na prática diária. Tem um estudo, você deve conhecer, do British Medical Journal, que é o estudo randomizado de uso de paraquedas para prevenir morte quando pula do avião. Acho que isso é um grande exemplo. Então, eles fizeram um estudo para dizer que o paraquedas previne a pessoa de morrer quando ela pula do avião. O estudo é negativo, porque, na verdade, eles pularam do avião no chão, né? Então, você falar que todo mundo pode pular de paraquedas que não vai morrer, não. Aquele estudo foi especificamente para o avião parado no chão. Então, quando você interpreta o resultado, o paraquedas não previne morte para quem está pulando do avião. É isso que a gente faz no dia a dia. Você pega um estudo com critério de seleção extremamente restritivo e depois adota para todos os pacientes. Então, eu concordo com você, algo que até me irrita na prática, porque o oncologista só vive disso, né? Vive de estudo prospectivo extremamente restritivo, como a gente vê agora o de adjuvância em rim. O pembro, todo mundo agora começou a dar pembro em rim, tem 3 trials negativos agora na sequência do estudo do pembro, então, de repente mudou a verdade de novo, a gente não vai mais fazer adjuvância com imuno para rim, então concordo com você, tem uma visão bastante crítica a esse respeito também. Então, eu gostaria de agradecê-lo por conta dessa conversa bastante produtiva. Acho que falar nas entrelinhas e enxergar nas entrelinhas é necessário e não é tão frequente. Foi realmente muito bom tê-lo conosco, espero que a gente possa tê-lo novamente com mais frequência e até convido para que a gente possa interagir mais entre as instituições. Nós estamos à disposição, se eventualmente tiver alguma oportunidade aí que quiser que nós nos envolvamos aí, e espero convidá-lo novamente em breve aqui. Muito obrigado, Rafael. Não, foi um prazer e uma honra participar, parabenizar pela reunião de alto nível que vocês têm, pela apresentação, as apresentações que foram feitas foram muito bem feitas, vê que eles revisaram muito bem a literatura para pegar os detalhes de cada artigo, então foi muito legal, agradeço o convite e uma honra participar aí com vocês, eu tenho grandes amigos aí na Unicamp. Joia. Então eu vou passar a palavra ao professor Cássio, que vai fechar a nossa reunião. Muito obrigado à presença de todos. Um bom dia. O professor Cássio vai dar algum aviso. Eu agradeço o Rafael também, Rafael, pelo seu tempo, experiência do mundo real, uma ótima experiência. Eu agradeço muito. Espero contar com você outras vezes aqui conosco. Eu convido a todos para a próxima reunião semana que vem, que será uma Urologia Sem Fronteiras, focado em sintomas do trato urinário inferior em homens, será comandada pelo professor D'Ancona. Ok? Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Tchau.